Mateus 13:16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Estou pensando um pouco naquilo que nós estávamos lendo acerca do tribunal de Cristo, né? Aqui nós vemos a nossa saída do mundo, em que condições, né, que nós estamos saindo. Nós estamos saindo daqui, o versículo 52, no momento e sendo revestidos, transformados, os mortos ressuscitando, recebendo um corpo incorruptível, e todos nós seríamos, dentro dessa condição, né, nós seríamos apresentados a Cristo. Então, tudo que é da velha criação ficará para trás. E nós estaremos ali, logicamente, nunca na ideia, né, nunca devemos passar na nossa cabeça, nós iremos lá no tribunal de Cristo para responder pelos nossos pecados ou coisa assim. Nunca, isso jamais deve passar para a nossa cabeça, né? Que nossos pecados o Senhor Jesus levou na cruz e nunca mais haverá menção deles. Até nós vemos isso quando o Senhor ressuscitou e estava no meio dos seus discípulos, né? Ele nunca fez lembrar a eles, né, o que eles fizeram, né, o abandono deles para com ele. Ele nunca lembrou isso, nunca trouxe a memória, embora seria perfeitamente justo ele falar alguma coisa, mas ele não fez isso. Ele teve que tratar, por exemplo, com Pedro, que era um tratamento, mas não era de forma nenhuma trazendo à lembrança o erro dele, né, no sentido de trazer memória, porque o Senhor havia morrido por ele. E aqui nós vemos que quando nós seremos transformados e levados à sua presença, será numa atmosfera de bênção, completa bênção. Nós estaremos num terreno de completa vitória. Por isso que ele dá um cântico, né? Ele faz um brado aqui de vitória sobre tudo, né? Tudo aquilo que separava o homem, num certo sentido, né, ainda embaixo das consequências do pecado, naquele dia será plenamente tudo acabado. Né, só prevalecerá tudo que faz parte da nova criação em Cristo. E nós, quando pensamos nisso, eu creio que é um gozo para nós andarmos aqui. Quando Pedro disse lá na carta dele, falando do último dia, né, do dia final, ele fala que os elementos abrasados se destruirão, tudo vai ser consumido, tudo vai acabar. Daí ele fala assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, como deveis ser?
Então, quando nós olhamos para o fim do mundo, né? E nós olhamos aqui hoje, ele cita aquilo que não, na verdade não faz parte para nós, né? Não fazemos parte daquela cena. Não é por que ele fala isso? Porque quando nós olhamos aqui para esse mundo, nós vamos entender que tudo isso aqui, o fim dele está lá. Vai ser tudo consumido. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós devemos pensar, olha, existe um dia que tudo vai acabar. Né? E até essa natureza que produz o mal em mim mesmo, aquele dia vai acabar. E nós seremos, aquilo que é corruptível vai ser transformado. Aquilo que é mortal vai ser transformado também. Então tudo que ainda nós trazemos em nós mesmos, isso vai acabar. Graças a Deus que um dia vai acabar. E isso deve ser um ânimo, né, para nós, saber que é passageiro, tudo é passageiro. A impressão, às vezes, que dá é que nós não passamos por momentos, às vezes, que não... Parece que não tem fim, né? Parece que a coisa... Mas não é tudo. Tudo vai passar. Isso deve ser um gozo para nós. Nem aquela passagem que o irmão leu dos 2 discípulos de caminho de Emaús, eles estavam entristecidos, porque era um momento que parecia que não ia ter fim, não ia ter saída. Mas o Senhor já estava ali do lado deles, falando com ele, e tão pouco já acabou tudo aquilo. E às vezes nossa cena também, nós vemos alguma coisa que parece que não... Parece que não vai ter fim, um momento, parece que não, mas de repente o Senhor nos dá livramento e que, se necessário for, vai ser apenas alguns anos ou alguns dias, nós não sabemos, porque esse momento, né, no versículo 52, é o momento esperado por nós, né? Esse momento pode ser hoje. E isso eu estava querendo compartilhar, você com os irmãos compartilhasse também nesse sentido, que tudo vai passar. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E fala dessa transformação num momento, num abrir e fechar de olhos. Isso aqui ocorre no arrebatamento. Isso daqui é os nossos corpos sendo transformados. Os que morreram ressuscitam, também são transformados. Porque no arrebatamento, nós que estamos vivos, não vamos ser arrebatados desse jeito aqui. Porque se nós chegarmos na presença de Deus desse jeito, não vamos poder suportar o que é a presença de Deus. Nós precisamos ser transformados. Então, enquanto isso que nós lemos está acontecendo, aqui na terra está começando a tribulação. Nós somos transformados para poder suportar aquilo que é de Deus. Hoje, nós, pela fé, temos essa posição. Nós somos aqui guardados das tentações da carne, do mundo, das provações. As dores que nós sofremos hoje são coisas que Deus permite em nossa vida. Mas, mesmo que nós não tivéssemos dores aqui na terra, não tivéssemos nenhum problema, nenhuma tentação, nós ainda precisaríamos ser transformados. Porque hoje, a única coisa que, vamos assim dizer, permite que o Espírito Santo habite em nós é o sangue de Cristo. Porque se o Espírito Santo desse uma passadinha por aqui, sem ninguém crer aqui, nós poderíamos ser consumidos com essa presença do Espírito Santo, se ele se manifesta em toda a sua glória. Mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós hoje, sem que nós sejamos consumidos, porque o sangue de Cristo faz isso. Mas quando nós formos arrebatados para estar na presença de Deus mesmo, estar para sempre com Ele,
nós temos que ser transformados. Não há condições de chegarmos desse jeito lá. Essa situação que nós teremos, esses vasos que são revestidos de imortalidade e incorruptibilidade, é o que vai permitir com que nós recebamos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Que hoje nós conhecemos pela fé, mas então, depois de transformados, conheceremos como realmente é. Já não mais pela fé. A fé, existe a necessidade dela enquanto nós não vemos. Mas a partir do momento em que nós vimos o que Deus é, já não há necessidade de ter fé nele, nós estaremos com Ele. Só que com Ele, nesse estado, não dá. É necessário ser transformado. Em João 20, versículo 26, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com as portas e com eles Tomé. Chegando Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aqui nos dá uma indicação de que o Senhor já estava ressurreto, transformado, e se pôs no meio estando as portas fechadas. Ele pôde entrar de uma forma que a gente não nos é conhecida, né? Mas parece não haver algumas limitações. Embora ele pudesse comer, ele pudesse fazer todas as coisas normais. Outro botão, vamos dizer assim, das coisas. Aqui quando esse corpo, versículo 54, né? O 53 fala: porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso já aconteceu, né? A morte já foi tragada. Quando isso acontecer conosco, nós vamos saber da sua eficácia em nós, mas isso já aconteceu em Cristo. Não que o Senhor tivesse o corpo corruptível, como fala aqui, mas ele era sem pecado, mas nós, em Cristo, né, que temos esse corpo corruptível, mas em Cristo temos essa vitória já lá, quando ele venceu a morte, ressuscitando dos mortos. Fala que essa tribulação nossa é leve e momentânea, em comparação com esse peso eterno que vai ter, com essa esperança nossa. E Paulo fala que se a nossa esperança fosse somente nessa vida, né, diante de tanta tribulação, seríamos os piores, as piores criaturas. Mas há uma esperança mais excelente, que é isso que nós estamos falando, né? Transformação do nosso corpo, a ressurreição, estar com Cristo. E eu estava pensando no contexto de 2 Coríntios 4, de 16 a 5, 10. É um contexto interessante que fala do nosso corpo, seja de doença, do dia a dia que nós vemos desfalecendo, e também das tribulações da vida também, que vem para nós, quer pelo Senhor, quer às vezes por nós, por nossa teimosia, alguma nesse sentido. Ensinamentos do Senhor, mas ela produz um peso eterno para nós na glória. 2 Coríntios 4, 16 até 5, 10.
Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que, estando sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Nesse mesmo contexto que Paulo fala, né, se a nossa esperança for somente dessa vida, é em Coríntios mesmo, né, em 15 mesmo. Né? 18, 19. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Vamos ler também em Daniel 12, umas palavras de consolo que foi para Daniel com respeito ao último dia da ressurreição. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E versículo 10. Versículo 9. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O tabernáculo tinha as bases que sustentavam o tabernáculo, era de prata, né? E a prata nos fala de redenção. E havia duas bases onde encaixava as madeiras do tabernáculo que estava no deserto. Então nos fala da morte e a ressurreição de Cristo. E muito interessante pensar que as bases, né, com que foram lançadas também para a bênção dos judeus, também foi a morte e a ressurreição de Cristo. Assim como para nós que nós estamos encontrando em Coríntios 15 e outras passagens também, no Novo Testamento, que a morte, né, a morte e a ressurreição de Cristo é a base da nossa vida hoje, né, perante Deus, e que será também no futuro. A nossa apresentação lá será plenamente baseada naquilo que Cristo fez.
E Israel também herdará todas as coisas, todas as bênçãos, né, que virão a Israel, tudo embasado na obra de Cristo. Só lembrar o fato que quando os judeus pediram para tirar de cima da cruz aquilo que estava escrito: este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Não, tira isso aí, não diz isso. Fala, ele disse que era. Pilatos falou, não, o que eu escrevi, escrevi. Deus permitiu que aquilo ficasse lá, porque é justamente toda a bênção que virá no milênio para Israel é porque aquele homem estava lá. O verdadeiro rei dos judeus morreu ali, e é o que era aquilo ali mesmo. Então Deus usou Pilatos, né, permitiu que ficasse escrito: este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Então, com base, né, naquilo que ele estava fazendo ali, aquele rei estava fazendo, é o que Israel vai herdar no futuro. Então, vamos pensar aqui, bênção, né, mostrado para Abraão, no seu descendente, não os descendentes ou as sementes, mas o seu descendente. Ele apontou as areias, o grão das areias do mar, da areia do mar, e as estrelas do céu. Tudo vindo do descendente. Nos fala da igreja, né, do povo celestial e do povo terreno. Mas os dois tendo bênção nessa pessoa, por causa de um só. Os céus abençoados, né? Tudo restaurado, e também a terra, os céus e a terra. Então isso é interessante, né? Pensar que a obra de Cristo, a qual foi humanamente tão desprezada, tão grande aos olhos de Deus.